Paz e graça, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Estamos dando continuidade à nossa campanha Levanta-te e Resplandece. E mais uma vez nós temos a expectativa que o Senhor irá falar conosco através da sua palavra. Antes mesmo de meditarmos na palavra do Senhor, eu gostaria de fazer uma oração pedindo a Deus que possa falar conosco e que possa ajudar-nos, isso através do seu Espírito Santo. Baixe a sua cabeça e vamos orar a Deus, de modo que o Senhor possa ajudar-nos. Pai, muito obrigado pela tua bondade e pela tua misericórdia, Senhor. Queremos te louvar por mais um dia de vida, queremos te agradecer pela tua bondade e queremos pedir que o Senhor fale conosco através da sua palavra nesta campanha Levanta-te e Resplandece. Pai, em nome de Jesus, Senhor, exalta o nome do teu Filho, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 5. E o nosso texto hoje vai se basear a partir do versículo 17 até o 26. Mas eu só vou ler alguns versículos, que vai ser a partir do versículo 22 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu-lhes: por que pensais essas coisas em vossos corações? Que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantando-se ele imediatamente na presença deles, tomou o leito que estava deitado e foi para casa glorificando a Deus. Todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, cheios de temor, diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Queridos irmãos, esta passagem aconteceu em Cafarnaum. Jesus esteve em Cafarnaum e o povo soube que ele estava em casa. E a multidão foi até lá na expectativa de poder ouvir a palavra, de poder ver milagres, de poder ver muitas coisas da parte do Senhor. E a Bíblia nos diz que enquanto ele estava ali ensinando diante de muitos fariseus, muitos mestres da lei, vieram 4 homens carregando um paralítico. E como eles não conseguiam chegar até Jesus porque a casa estava cheia, estava abarrotada de gente, então eles decidiram subir ao telhado para poder fazer descer aquele paralítico até onde estava o Senhor Jesus. E isto chamou-me muito a atenção. A preocupação que estes homens tinham em poder trazer aquele paralítico até o Senhor Jesus. Nós vemos aqui a compaixão, nós vemos aqui o cuidado que eles tinham de trazer aquele homem até o Senhor Jesus. E muitas das vezes nós já não vemos isso nos dias de hoje. Estamos numa sociedade tão corrida, mas tão corrida que nos tornamos muito egoístas. Estamos somente preocupados com o nosso bem-estar. Estamos somente preocupados com aquilo que pode fazer bem a mim. É tudo acerca de mim, é tudo acerca do meu eu, é tudo acerca do meu ego. Hoje em dia nós já não nos preocupamos com o nosso próximo. Hoje em dia está sendo muito difícil nos preocuparmos com o bem-estar do próximo.
Esta semana estive meditando a palavra do Senhor no livro de Provérbios e o rei Lemuel, ele disse algo muito interessante. Isso está em Provérbios 31. Ele vai dizer: levanta a tua voz em favor do mudo. Em algumas outras versões diz: levanta a tua voz em favor dos desfavorecidos. Então, é muito importante nós, muitas das vezes, sairmos da nossa zona de conforto para falarmos em prol daqueles que estão desfavorecidos, para falar em prol do mudo, assim como estes homens fizeram. Eles deixaram seu lugar de conforto e eles levaram aquele paralítico até onde estava Jesus, o Cristo. E é interessante que eles, quando chegaram lá na casa de Jesus, não foi fácil. Quando chegaram ali, eles encontraram dificuldades, porque a casa estava cheia, então eles não tinham como transportar aquele paralítico até onde estava Jesus. Mas eles não pararam por aí. Eles procuraram um meio de poder levar o paralítico até Jesus. E qual foi o meio? Foi subir até o telhado e fazer um buraco e descer o paralítico até onde estava Cristo. Mas presta atenção, queridos irmãos, não é fácil subir por cima de uma casa até o telhado. Agora imagine como é que seria a carregar um paralítico, como é que seria carregar alguém na cama. Mas assim fizeram aqueles homens. E eu percebo aqui algo. Há um ensinamento que nós podemos ter no nosso dia a dia e nos nossos afazeres. É que apesar de nós estarmos fazendo bem, não significa que nós estaremos isentos de dificuldades. Não significa que nós estaremos isentos de tribulações. Não significa que nós não teremos barreiras na nossa caminhada. Não, teremos. Mas nós precisamos de fazer assim como fizeram estes 4 homens. Eles não desistiram. Eles lutaram. Eles esforçaram-se. Eles foram até o telhado, fizeram buracos lá para fazer descer o paralítico. Tudo isso não para o bem deles, mas para o bem daquele que provavelmente talvez era um amigo deles, talvez era um familiar deles, mas eles esforçaram-se para que aquele paralítico pudesse chegar até onde estava Jesus. E aqui vai uma reflexão para nós. Como é que tem sido as nossas vidas? Nós temos nos esforçado, nós temos nos importado com o nosso próximo? Como é que fica o seu coração quando você vê o sofrimento alheio? Como é que fica o seu coração quando você vê, por exemplo, no centro e o norte do país, estão a sofrer conflitos, estão a sofrer guerras? Cabo Delgado, Manica, Sofala. Há conflitos que estão acontecendo ali. Como é que você fica? Você fica indiferente? Como é que você fica quando você vê uma mulher a sofrer abuso? Como é que você fica quando você vê pessoas a sofrerem injustiça? O que você tem feito? Você fica sereno porque não é consigo? Ou vai acontecer aquilo que aconteceu com Bertolt Brecht, um dramaturgo alemão, onde ele diz um poema, eu vou pôr em minhas palavras, e o poema é assim: primeiro levaram os negros, mas como eu não sou negro, eu não me importei. Depois levaram os operários, mas como eu não sou operário, eu não me importei. Depois levaram desempregados, mas como eu tinha o meu emprego, eu não me importei. Depois levaram os miseráveis, mas como eu não sou miserável, eu não me importei. Agora estão me levando, mas como eu não me importei com ninguém, já é tarde demais.
ninguém está se importando comigo. É isso. Este foi um poema deste alemão no momento em que Hitler estava fazendo atrocidades na Alemanha. Mas isto é a realidade de muitos. Como não está acontecendo comigo, eu não me importo. Como eu não estou em Cabo Delgado, como eu não estou em Sofala, como eu não sou de lá, eu não me importo. Mas cuidado, que um dia pode ser comigo. E assim como eu não me importei com o próximo, talvez os outros também não vão se importar comigo. Que esta reflexão venha incomodar o seu coração. Que esta reflexão venha a constranger-lhe ao ponto de você se mover e você também começar a fazer algo em prol daqueles que estão passando por opressão. Porque se nós consentimos com a injustiça ou com a opressão, com os opressores, não há diferença entre nós e eles. Estes homens, eles levaram aquele paralítico até onde estava Jesus. E como é lindo quando nós levamos pessoas para Jesus. Como é lindo, por que havia tanta preocupação naqueles homens em levar aquele paralítico até Jesus? Simplesmente porque eles sabiam que em Cristo haveria de haver alguma solução. Eles sabiam que Jesus haveria de fazer algo por ele. Eles sabiam que em Jesus alguma coisa, Jesus tinha alguma cura, alguma palavra para aquele paralítico. Por isso eles fizeram isso. E por essa razão, queridos, nós também estamos aqui. Por essa razão estou aqui para trazer simplesmente o nome do Senhor, o nome de Cristo. Que Cristo seja exaltado, que Cristo seja conhecido. Eles levaram aquele homem até Jesus. E a Bíblia nos diz que quando Jesus viu a obra que aqueles homens estiveram a fazer, o esforço que eles estiveram fazendo, empreendendo, Jesus, ele disse: os teus pecados são perdoados. Isto é fascinante. Isto é interessante. A Bíblia diz que Jesus, vendo a fé daqueles homens, disse ao homem: os teus pecados são perdoados. Agora, veja como isto é interessante. O que aqueles homens fizeram? Aqueles homens tiveram atitude. Aqueles homens foram diligentes e esforçaram-se. Aqueles homens, eles foram perseverantes mesmo diante das tribulações, mesmo diante dos obstáculos. Eles perseveraram e Jesus disse, e a Bíblia diz que Jesus viu a fé deles. O que eu percebo aqui é que a nossa fé, ela não se resume em somente falácia. A nossa fé não se resume somente em dizermos que eu conheço a Deus, eu conheço a Cristo, eu tenho fé em Deus. Não. A nossa fé, ela tem que produzir tem que produzir obras. O que eu falo, o que eu digo, tem que se refletir naquilo que eu faço. Como é que tem sido a sua fé? Tem sido só falácia ou tem sido em obras? Porque se nós dizemos que amamos a Deus, mas desprezamos e odiamos aos nossos irmãos, isso não é fé. Estamos nos enganando. Jesus viu a atitude, a perseverança e a diligência daqueles homens. E isso se refletiu na vida daquele homem. Todo esforço que você for a fazer em prol de alguém, em prol do seu próximo, vai ter recompensa, vai haver produto. Você vai ver, porque o nosso Deus, ele é fiel. A Bíblia nos diz, queridos, que os mestres da lei, os fariseus que ali estavam, quando viram aquilo que Jesus disse, começaram a falar dentro de si, a criticar a Jesus. E eu aprendo muito aqui, é que existem sempre pessoas que
o trabalho delas é simplesmente criticar. Elas não querem fazer nada. Elas simplesmente estão ali e assim que alguém começa a fazer, começam a criticar. Você faz bem, vão criticar. Você faz mal, vão criticar. Então, o que eu devo fazer? Uma vez que sempre vão criticar, eu vou fazer aquilo que eu acho que está certo. Foi o que estes homens fizeram. Os fariseus começaram a criticar a Jesus. Os fariseus começaram a falar dentro do seu coração. Começaram a pensar coisas incrédulas. E a minha pergunta é, você é incrédulo ou você é crente? Você crê na obra de Deus ou você é daqueles que só criticam as coisas que Deus faz? O bem que Deus faz aos outros? Jesus, ele disse algo muito interessante. Jesus disse para aqueles, o que é mais fácil? Dizer, os teus pecados são perdoados, ou levanta-te e anda? Porque o que estava acontecendo ali era isso. Porque Jesus disse, os teus pecados são perdoados, aqueles começaram a criticar. Jesus disse, olha, o que é mais fácil? O que é mais fácil é dizer, os teus pecados são perdoados, ou levanta-te e anda? E eu vejo aqui algo muito interessante. O que é difícil para Deus? O que é difícil para o nosso Senhor, o Criador dos céus e da terra? Perdoar pecados? Curar? Fazer milagres? O que é difícil? Mas Jesus pergunta aqui, o que é mais fácil? Dizer os teus pecados são perdoados ou levanta-te e anda? Para que saibas que o Filho do Homem tem poder na terra para curar, Jesus vira para aquele paralítico e diz, levanta-te e vai para a tua casa. E eu vejo algo aqui. É que o nosso Senhor Jesus, ali ele mostrou que ele é Senhor nos céus e na terra. O nosso Senhor ali mostrou que ele tem poder para curar, tem poder para libertar, tem poder para salvar, tem poder para dar vida eterna, tem poder para fazer sinais, prodígios e milagres, tem poder para restaurar a vida de qualquer um. E existem tantas pessoas que estão sendo oprimidas pela vida. Tem tantas pessoas que estão sendo oprimidas pelas circunstâncias. Tem tantas pessoas que estão sofrendo e tudo isso porque estão em trevas e não conhecem a Jesus. E Jesus aqui, ele mais uma vez mostrou que ele tem poder para curar. Tem poder para restaurar. E foi isso que ele fez. Ele disse, a ti te digo, levanta-te e vá para a tua casa. O que é que nós percebemos aqui? Nós estamos a ver aqui o nosso Senhor Jesus primeiro curando a alma daquele homem. Jesus ali primeiro curou a alma do homem, curou as emoções daquele homem, curou a enfermidade que aquele homem tinha, que são os seus pecados. Antes de Jesus curar a sua saúde, antes de Jesus cuidar do seu corpo, primeiro cuidou da sua alma. E quanta gente está preocupada somente com a cura externa, com a cura do seu corpo, mas a sua alma está enferma. Quanta gente também está preocupada com a sua aparência exterior, com a sua beleza exterior, mas o seu interior está tão feio, está tão sujo, está tão enfermo. Há tanta mágoa, há tanto ódio, há tanta maldade, mas por fora está bonito. Jesus primeiro curou aquele homem, curou a sua alma. Estão perdoados os teus pecados. E somente depois disso, ele disse, levanta-te e anda. E assim Jesus, ele continua fazendo, assim ele também quer fazer em nosso meio, em nossas vidas.
Você que me assiste, talvez você está passando por isso. Talvez você está precisando de uma cura interior. Talvez você está precisando de paz. Talvez você está passando por uma enfermidade no seu corpo, cancro, seja lá o que for. Eu sei que Jesus, Ele pode lhe curar. Eu sei que Jesus, Ele tem cura para si. Ele tem vida eterna. Ele tem poder de lhe libertar de qualquer que seja tanto enfermidade, assim como vício. Eu não sei qual é a sua opressão, o que você tem sofrido, mas o que eu sei é que o Filho de Deus tem poder para lhe dar vida eterna, tem poder para lhe curar, tem poder para lhe dar paz, descanso à sua alma. Somente Ele pode cuidar da sua alma e lhe dar vida eterna. Jesus disse: a ti te digo, levanta-te e anda. Vá para a tua casa. Eu disse no domingo anterior, o mundo quer nos oprimir. O mundo quer nos pisar e quer nos ver embaixo. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus, Ele quer nos ver de pé, quer nos ver na sua presença, quer nos ver bem. O nosso Deus traz palavras de levanta-te e anda. Levanta-te e resplandece. Levanta-te que eu sou contigo. Jesus disse, levanta-te e vai para a tua casa. Jesus não disse levanta-te e fica aqui, não. Levanta-te e vai para a tua casa. E o que eu vejo aqui? Deus restaurando aquele homem, a família. Deus restaurando aquele homem, a sociedade. Porque nós estamos a falar de um Deus que cuida de nós em todo o nosso ser. Nós estamos a falar de um Deus que nos restaura, não só a nossa saúde, mas também a sociedade. E nós entendemos isso, nós que somos africanos entendemos isso, porque em África, quando nós nos saudamos, nós sempre procuramos saber como é que a pessoa está, nós sempre procuramos saber como é que os seus familiares estão. Ainda que até seja alguém que não seja muito próximo, mas temos sempre esta tendência. Como é que está? Como é que está lá em casa? Como é que estão os seus? Então, no contexto dos judeus, Jesus fez o mesmo. Jesus restaurou aquele homem, a sua casa, a sua família, a sociedade. Por quê? Porque Deus preocupa-se conosco. Deus preocupa-se com todo o nosso ser. Deus preocupa-se não só comigo, mas também com a minha esposa, com os meus filhos, com a minha família largada. Você não vai encontrar, querido, alguém que se preocupe consigo na totalidade como o nosso Senhor Jesus, como o nosso Deus. Não vai. A Bíblia diz que aquele homem foi glorificando a Deus. Porque é isso que acontece sempre que nós temos um encontro com Cristo. É isso que acontece quando nós temos um encontro com Deus. A nossa vida muda. Aquela vida de opressão, aquela vida de somente tristeza, de sofrimento, muda. Eu não estou dizendo que você vai parar de sofrer quando está com Cristo. Não, pelo contrário, você vai ter também outros sofrimentos. Mas a coisa boa é que o Senhor está lá conosco, nos ajudando mesmo nos momentos de sofrimento. A coisa boa é que quando nós encontramos ou temos um encontro com Cristo, nós encontramos descanso para as nossas almas. E quantas pessoas não têm paz? Quantas pessoas não sabem o que é desfrutar de paz? Ele voltou para casa glorificando a Deus, exaltando a Deus por aquilo que Deus tinha feito na sua vida. E talvez você esteja precisando disso. Talvez você esteja precisando de paz, de glorificar ao Senhor. As pessoas que estavam ao redor, quando viram aquilo, eles também ficaram maravilhados.
A Bíblia diz que eles ficaram maravilhados com aquilo que Jesus tinha feito na vida daquele paralítico. Eles começaram a dizer, diz aqui, hoje vimos coisas extraordinárias. Hoje vimos coisas extraordinárias. Porque o Senhor nosso Deus fez coisas extraordinárias na vida daquele paralítico. Se você quer ver coisas extraordinárias, vá até Cristo. Creia nele. Creia em Deus, creia em Jesus. E você vai ver coisas extraordinárias. Precisamos levantar a nossa voz a favor dos desfavorecidos. Tudo isto começou com a atitude daqueles 4 homens em levar o paralítico até Jesus. E por causa desta atitude, por causa deste esforço, por causa desta perseverança destes 4 homens, Deus fez coisas extraordinárias. E as pessoas viram coisas extraordinárias. E a minha pergunta é, você vai ser daqueles que ficam duvidando como os fariseus, doutores da lei? Ou você vai ser daqueles que glorificam a Deus pelas suas maravilhas? Você vai ser daqueles que dizem, vimos coisas extraordinárias. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus venha lhe desafiar a se levantar, a ter atitude, a levar pessoas até Cristo. Que Deus possa mostrar coisas extraordinárias na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua sociedade. Eu quero orar por si neste momento. Baixa a sua cabeça. Senhor, muito obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor. Eu quero, nesta hora, pedir que o Senhor possa abençoar a todos que estão acompanhando este live, a todos que vão acompanhar também este live, que o Senhor possa, Senhor, manifestar de uma forma extraordinária. Se alguém está precisando de cura, de restauração, que o Senhor possa, meu Pai, curar, libertar dos vícios, libertar do pecado e restaurar a sociedade, e restaurar a sua família. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Queridos irmãos, muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado por ter separado este tempo para estar aqui acompanhando a palavra de Deus. Eu quero pedir que você possa realmente orar a Deus para que o Senhor possa alcançar mais almas. Assim como estes paralíticos levaram aquele paralítico a Jesus, que você possa ser como estes 4 homens, também levar pessoas a Cristo, pessoas e famílias ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado.